A história de Ismael começa com seus pais Abraão e Sarai. Sarai, apesar de desejar ardentemente um filho, era estéril aos 75 anos. Na tentativa de cumprir a aliança abraâmica estabelecida em Gênesis 15, Sarai propôs uma solução não convencional: oferecer sua serva egípcia, Hagar, como esposa a Abraão para que pudessem ter um filho por meio dela. Hagar concebeu, e à medida que sua gravidez avançava, a tensão entre ela e Sarai aumentava. Hagar, grávida do filho de Abraão, começou a desprezar Sarai. Em resposta, Sarai tratou Hagar com severidade, levando a serva grávida a fugir para o deserto entre os assentamentos de Abraão. Lá, um anjo do Senhor apareceu a Hagar, assegurando-lhe que ela daria à luz um filho chamado Ismael. O anjo ordenou que Hagar retornasse a Sarai. A história do nascimento de Ismael está profundamente ligada à promessa de Deus a Abraão. Deus havia abençoado Abraão, prometendo-lhe uma descendência tão numerosa quanto as estrelas no céu. Deus também prometeu a Hagar que Ismael seria pai de uma grande nação. No entanto, essa promessa não veio sem desafios. Deus predisse que Ismael viveria em conflito com seus parentes. Quando Ismael nasceu, a tensão entre Sarai e Hagar atingiu seu ápice. Sara, incapaz de tolerar a presença de Ismael, exigiu que Abraão expulsasse Hagar e seu filho. Embora fosse um momento doloroso para Abraão, Deus confirmou a exigência de Sara, garantindo que sua verdadeira descendência seria nomeada por meio de seu filho Isaque. No entanto, Deus também prometeu fazer de Ismael uma grande nação. Hagar e seu filho foram enviados para o deserto de Berseba com poucos recursos. Logo ficaram sem água, e Hagar, desesperada, deixou Ismael sob um arbusto e se afastou. Deus ouviu o choro do menino e enviou um anjo para confortar Hagar, assegurando-lhe que Deus havia ouvido o choro de Ismael. Deus providenciou um poço de água miraculoso, salvando-os de uma morte iminente. Regiões áridas e desafiadoras onde se estabeleceram. A linhagem de Ismael, como previsto pela promessa de Deus, floresceu e se transformou em uma confederação de tribos poderosas e independentes. Os descendentes de Ismael, guiados por suas habilidades de arqueiros e sua resistência aprendida nos desertos, conseguiram não apenas sobreviver, mas também prosperar. Eles moldaram suas próprias sociedades, desenvolveram culturas únicas e estabeleceram uma forte identidade como filhos de Ismael. Essas tribos não apenas enfrentaram os desafios naturais da vida no deserto, mas também resistiram a pressões externas, mantendo suas tradições e estilos de vida. Eles se tornaram conhecidos por sua habilidade em navegar pelos territórios áridos e inexplorados, e por sua capacidade de se adaptar às circunstâncias mais difíceis. Assim, a história de Ismael e seus descendentes é mais do que uma narrativa de sobrevivência. É um testemunho da força da vontade humana, da resiliência e da capacidade de prosperar em meio às adversidades. A linhagem de Ismael não apenas sobreviveu nas terras áridas, mas também deixou um legado duradouro, marcando a história das regiões onde se estabeleceram com sua coragem, sabedoria e determinação. E assim, a promessa de Deus a Abraão foi cumprida através da notável jornada de Ismael e de seus descendentes, uma jornada que ecoa ao longo das gerações como um exemplo de perseverança e triunfo. Histórias e crenças humanas. Seu papel como patriarca, profeta e ancestral do povo árabe transcende as páginas dos textos sagrados, ecoando nas culturas e tradições enraizadas no Oriente Médio. A jornada de Ismael, desde seu nascimento até a formação das 12 tribos, e sua reverência na tradição islâmica, é um lembrete impressionante da maneira como os desígnios divinos se desdobram. A intervenção divina em sua vida, desde sua sobrevivência no deserto até a bênção de sua descendência, destaca a fidelidade e a misericórdia de Deus, mesmo em meio às adversidades humanas. O legado de Ismael vive não apenas na memória das civilizações antigas, mas também na vida diária das pessoas que habitam as vastas terras que um dia foram desertos inóspitos. Ele personifica a resistência, a esperança e a promessa de que, mesmo nas situações mais difíceis, a intervenção divina pode transformar vidas e cumprir destinos complexos e interligados. Assim, a história de Ismael não é apenas uma narrativa antiga, mas uma história viva de fé, promessas divinas e destinos entrelaçados, refletindo a intricada obra de Deus na história humana e nas trajetórias individuais.
Sua história nos lembra que, apesar das incertezas e desafios da vida, a fidelidade de Deus é constante, guiando-nos em direção a um propósito maior que muitas vezes ultrapassa nossa compreensão. Espero que essa história tenha acrescentado algo à sua vida de alguma maneira. Obrigado por assistir.